Hora da gente ir com informações ao vivo, direto de Brasília, porque parlamentares da oposição da Câmara dos Deputados conseguiram todas as assinaturas necessárias para que o projeto de anistia tramite com urgência. Aline Beckett chega ao vivo aqui ao Jornal da Manhã, tem todos os detalhes. Quantos parlamentares, Aline, já assinaram? Bom dia para você. Olá, bom dia, Soraya, a você, bom dia, Nonato, bom dia a todos que nos acompanham. Bom, o PL, o Partido Liberal, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, conseguiu 258 assinaturas para esse pedido de urgência do projeto de lei da anistia. E aí, isso não significa que já vai ocorrer a análise e votação do projeto em si. Só significa que o pedido de urgência pode ser protocolado, já foi protocolado no sistema da Câmara dos Deputados, e aí agora depende do presidente da Casa, Hugo Mota, pautar esse pedido de urgência para análise e votação. E aí, isso só deve acontecer depois, a partir do dia 24 de abril, até porque na semana que vem o Congresso Nacional funciona remotamente, já por conta do feriado da Semana Santa. Então, o presidente Hugo Mota, após retornar de sua viagem, deve pautar, analisar e fazer essa discussão aí do pedido de urgência do projeto de lei da anistia. Em relação a esse pedido, se ele for analisado e votado e conseguir 257 assinaturas também, pelo menos as 257 assinaturas, o projeto de lei segue para o plenário da Casa sem precisar passar pelas comissões temáticas ali da Câmara. E aí eu destaco a vocês que o Partido Liberal é quem está à frente encabeçando essas assinaturas, quem estava, né? E aí dos 92 deputados, 89 assinaram esse pedido de urgência. O União Brasil também teve 36 assinaturas, o PP 34 deputados assinaram, republicanos 26, PSD 23 e MDB 21. Lembrando que alguns desses partidos são partidos que fazem, inclusive, parte da base governista, ou seja, tem cadeiras nos ministérios aqui na Esplanada. Eu lembro a vocês que esse projeto de lei já havia sido discutido na CCJ, na gestão de Arthur Lira, porém, ficou prometida uma comissão especial para análise desse projeto, mas ela não funcionou, ela nunca foi criada, e aí agora a oposição tenta acelerar essa tramitação do projeto via urgência para evitar esse caminho lento das comissões, né, das comissões temáticas, caso o projeto passasse. Ele foi apresentado pelo deputado Rodrigo Valadares, do União de Sergipe, e ele prevê ali o perdão para quem participou ou financiou dos atos do dia 8 de janeiro. Também pode incluir atos anteriores que sejam ali categorizados como atos golpistas, mas que ocorreram anteriormente ao dia 8 de janeiro. E esse projeto de lei oferece uma exceção, ou seja, não seriam anistiados crimes como depredação de patrimônio público e histórico. Agora, Aline, uma outra informação aqui, a ministra Gleisi Hoffmann comentou sobre esse projeto de anistia durante uma coletiva ontem. O que foi que a ministra disse? Exatamente, Soraya. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, comentou sobre isso. Ela disse exatamente que esse projeto ele pode anistiar não só as pessoas que participaram daqui do dia 8 de janeiro, mas também Bolsonaro e outros generais. E aí ela confirma que acredita na palavra do presidente da Câmara, Hugo Mota, de que ele não vai pautar esse projeto de lei. Ela criticou o projeto. Nós separamos uma sonora da ministra sobre esse assunto. Vamos ouvir. Olha, eu confio muito na palavra do presidente Hugo Mota, de que esse projeto não irá a voto. Até porque, se for, cria uma crise institucional, como ele mesmo disse, né? Eu acho que as assinaturas que alguns parlamentares estão fazendo dos partidos, tem muitos que estão até desavisados sobre o conteúdo do projeto. Querem realmente uma mediação com aquelas penas para quem participou daqueles atos de 8 de outubro, de 8 de janeiro, mas o projeto que está lá, vou repetir aqui, é um projeto que dá anistia ao
Bolsonaro e aos generais. Então eu acho que está faltando esclarecimento sobre isso. E de fato, falar sobre anistia ou mediação de pena ou redução de pena, enfim, em relação a algumas pessoas do 8 de janeiro, eu acho que é plenamente defensável do ponto de vista de muitos parlamentares que estão ali. E aí, só para concluir, Soraya, só para a gente amarrar aqui essas opiniões, essas críticas aí das três instituições, né? O Congresso Nacional querendo emplacar agora esse projeto de lei, o Executivo criticando. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes chamou esse projeto de lei de consagração da impunidade. Ele disse que esses atos contra a democracia não devem ser perdoados e, se aprovado, o STF deve acionar para poder avaliar a legalidade desse projeto de lei. Em relação à população brasileira, o Datafolha fez uma pesquisa e aí 56% dos brasileiros são contra o projeto de lei da anistia, segundo o Datafolha. A gente segue por aqui acompanhando toda essa movimentação. Eu volto com você, Soraya. Tá certo, Aline, obrigada pelas suas informações, até já. Vamos chamar aqui os nossos comentaristas no dia de hoje, Deise Ciocari e também Cristiano Beraldo. Várias informações importantes para essa análise. De fato, o PL já há várias semanas tem feito essa ofensiva, né, para tentar de alguma forma convencer o deputado Hugo Motta a pautar a urgência. Agora, ele vai enfrentar uma certa dificuldade no Senado, né? A depender também do que Alcolumbre vai aceitar ou não. E como a Aline trouxe, a maioria dessas assinaturas fazem parte de parlamentares que estão nos ministérios. Beraldo, isso sinaliza algo para você? Queria uma avaliação sua sobre isso. Soraya, vamos lá. Primeiro, a ministra fala que Hugo Motta tem a responsabilidade de não criar uma crise institucional em razão de pautar a votação desse projeto. Ou seja, a própria ministra reconhece que há votos para aprovar o projeto da anistia. E é interessante que ela coloca isso num contexto como se o histórico do próprio partido da ministra e dos presidentes a que ela serviu em diferentes funções fosse ilibado. Quer dizer, são os indultos presidenciais de figuras que eram do Partido dos Trabalhadores, que colocou na rua quadrilheiros corruptos, mensaleiros. Não há nenhuma validação moral nestas declarações da ministra. Pois bem, o processo dentro do Congresso Nacional cabe aos parlamentares. Neste momento, ao que tudo indica, há assinaturas suficientes para que este projeto da anistia seja votado no plenário. Eu não vejo como o presidente Hugo Motta ignorar o fato de que há um pleito legítimo de uma parcela imensa, majoritária dos parlamentares, para que esse projeto seja votado e que vença caso haja voto. Se o governo trabalhar e conseguir impedir a sua aprovação, faz tudo parte do processo democrático. O que não pode haver é interferência entre os poderes. E em relação ao Senado, o que vai acontecer é a mesma articulação que houve na Câmara, haverá no Senado, com pressão popular, com articulação partidária, porque é assim que funciona. O presidente Davi Alcolumbre, que dá demonstrações diárias de que quer agradar o governo e não quer se indispor, ele terá que ser pressionado e os parlamentares experientes que são deverão mexer ali as peças corretas para que ele Davi Alcolumbre, se veja numa posição em que ficará impossível ignorar essa votação do PL da anistia. Tanto o Davi Alcolumbre quanto o Hugo Motta, eles já deram algumas sinalizações de que não querem entrar em campo a favor desse PL, né? Esse rito acelerado, ele vai esvaziar um pouco o debate, né? Então, aquilo que deveria ser aprofundado, discutido pelos parlamentares, provavelmente vai ser feito a toque de caixa, como a maioria dos projetos no Congresso Nacional ultimamente, né? Mas a gente tem aí uma visão muito clara, tanto do Alcolumbre, como o Beraldo falou, tanto do Alcolumbre quanto do Hugo Motta, de quererem se distanciar desse projeto. Isso já dá um indicativo de como que ele vai chegar no plenário, né? Mas também essa pesquisa que mostrou que 56% dos brasileiros são contra, dá um tom
para os parlamentares, né? A gente não sabe o que vai acontecer no plenário ainda, porque está tudo muito dividido, mas o clima na Câmara dos Deputados, pelo menos hoje, é um pouco diferente do que era anteriormente, antes do resultado dessa pesquisa e antes do posicionamento do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre. O Alcolumbre está querendo, sim, agradar o governo e o Hugo Mota não quer se indispor, ele está querendo agradar todo mundo. Então, é bem provável que esse PL, que é um PL bem polarizador, ele deva ficar um pouco na gaveta, e quando eu digo na gaveta, é não entrar na pauta do Hugo Mota e do Alcolumbre para não causar mais animosidade ainda no Congresso Nacional. Então, esse rito acelerado, por um lado, pode até ser positivo se a gente for olhar sob os olhos do Mota e do Alcolumbre, porque daí passa correndo, ninguém discute muito e eles se livram logo desse imbróglio para o ano eleitoral.